a Parashá de Vaigash e abordou, que é o encontro entre dois gigantes do judaísmo, Yehudá e Yosef. Os dois eram irmãos, e Yehudá se aproxima do vice-rei do Egito, antes mesmo de saber que ele é seu irmão, mas começa uma discussão em relação a Binyamin. Yosef estava testando os seus irmãos para ver qual que era o nível de arrependimento e autossuperação que eles alcançaram em relação à falha que cometeram, falha entre aspas, com a venda do próprio irmão, etc, etc. Yosef está disposto a tudo para resgatar o Binyamin e para salvaguardar a segurança do Binyamin. A Torá não é somente uma narrativa. A Torá não é somente um conjunto de textos históricos, uma novela ou uma história qualquer com personagens e um enredo. A Torá, segundo os princípios do próprio judaísmo, é a expressão da sabedoria infinita de Deus. Então, qualquer acontecimento, qualquer enredo, qualquer história, qualquer atitude, qualquer diálogo, e mesmo o nome das pessoas, o nome das localidades e as ações empreendidas, as atitudes, tudo isso, na verdade, é a expressão da sabedoria infinita de Deus em relação ao como devemos nos inspirar e nos orientar na nossa vida pessoal e na forma de cumprirmos com o objetivo pelo qual fomos criados e nascemos, atingindo a nossa meta, a nossa finalidade maior ao empreendermos a nossa atuação e empreendermos o nosso projeto de vida, nos aproximando cada vez mais daquele que nos criou. Yehudá se aproxima de Yosef. Vem a mística do judaísmo e explica que Yehudá e Yosef, eles representam aspectos diversos da devoção a Deus. Yosef é o vice-rei do Egito, extremamente racional. Ele representa o estudo da Torá e o processo intelectual. E Yehudá, ele é o ancestral maior do Mashiach, também o assunto da realeza, apesar dele estar se autoanulando ao se aproximar ao vice-rei do Egito, mas Yehudá está ligado aos sentimentos, à devoção por meio dos sentimentos e por meio da prática do judaísmo. Então, Yehudá procura Yosef. Não basta simplesmente termos sentimentos bons e positivos, nós devemos racionalizá-los. Uma certa vez, um líder racídico de Toldot Aron, que mora em Israel, em Mea Shearim, um bairro antigo de Jerusalém, ele se encontrou com Rebbe. Ele disse que a prioridade dos seus Hassidim é rezar para Deus com devoção dos sentimentos, se envolvendo com as orações diárias, com o máximo de sentimento. O Rebbe sutilmente, muito delicadamente, procurou lhe esclarecer que é claro que é muito louvável a devoção originada no mais puro sentimento de religiosidade, de ligação a Deus, mas isso não é suficiente. Deus quer mais de nós. Deus quer que nós nos possamos nos entreter com o significado de cada palavra na oração e que, por meio do processo intelectual, possamos originar sentimentos mais profundos e mais abrangentes. Isso só vem com a informação, com a formação, com o adquirir de novos recursos intelectuais para originar um sentimento mais profundo, um sentimento mais sólido, um sentimento mais abrangente. Ou seja, o intelecto e as emoções, esses aspectos, eles caminham conjuntamente. E é um princípio da filosofia racídica que o intelecto é a fonte originadora das emoções. Se não fosse o intelecto, nós não mudaríamos de atitudes, porque a nossa tendência é termos emoções somente atendendo à nossa natureza.
a nossa inclinação maior. Mas o ser humano consegue transcender a sua natureza quando, por meio do processo intelectual, ele consegue criar novos sentimentos que vão resultar em novas atitudes, em uma atuação renovada em relação à sua devoção a Deus e à elevação desse mundo ao nível superior. Yosef, Eudá e Binyamin se encontram e reencontram diversas vezes. Yosef é o intelecto, Eudá são as emoções, Yosef é o estudo, Eudá é a prática, e Binyamin é um meio termo entre os dois, e na história aparecem várias vezes os três personagens. Durante a época do templo, depois do falecimento do rei Salomão, no primeiro templo houve uma cisão do reinado de Israel. Então, surgiu Yerovam ben Nevat, o primeiro rei do reino de Israel, que era o reino do norte surgido, e ele era descendente de Menashe, que era descendente de Yosef. E os descendentes da casa real de Davi continuavam junto com Binyamin no estado do sul, que era chamado de Judeia ou Yehudá. E aparece novamente Yosef e Eudá. E Binyamin dividia com Eudá a área do templo. O altar do templo era na localidade reservada à tribo de Binyamin, e o resto do templo era na tribo de Eudá. Então, Binyamin é uma intersecção entre Eudá e Yosef, e eles aparecem diversas vezes. Mordecai, na história de Purim, era descendente de Binyamin. Em outras épocas, surgiram outros descendentes de cada uma dessas tribos, mas, em geral, é a dinâmica dos vários aspectos na devoção a Deus. No final dos tempos, aparece um conceito chamado Mashiach ben Yosef, que é um líder que vai dar lugar ao último líder, que é o Mashiach ben David. De novo, Ben Yosef é o descendente de Yosef, ligado ao intelecto, e o rei David, Mashiach ben David, ligado às emoções. É uma grande discussão no Talmud, o que é mais importante, o estudo ou a prática? Alguns dizem que consegue-se chegar melhor a Deus pelo processo intelectual, pelo estudo, e outros dizem que não, que a prática é mais importante. A Hassidut, a filosofia hassídica, diz que o estudo da Torá é a sabedoria de Deus, mas a prática das mitzvot é o cumprir nesse mundo da vontade suprema de Deus. E a vontade suprema de Deus está muito acima da sua sabedoria. No final dos tempos, o Mashiach ben Yosef nem vai se firmar. Aquele que vai ser o decisivo vai ser o Mashiach, filho de David, da casa real de David. E, se Deus quiser, vai se reafirmar o líder máximo da nossa geração, o Rebbe de Lubavitch, como candidato chapa única a se revelar nessa geração como Mashiach. Mas então, por que acaba prevalecendo o Mashiach ben David? Porque futuramente a sabedoria ela não vai exigir somente o empenho pessoal. Com a redenção, com a revelação de Deus nesse mundo, a sabedoria vai ser de uma forma revelada. Nós vamos ter que nos empenhar, mas não no exílio, não na escuridão, nessa noite comprida, que é o ocultamento de Deus no mundo. Mas Hashem vai se revelar plenamente. Então, nosso trabalho vai ser em captar uma sabedoria revelada. E nós vamos afirmar e reafirmar a importância de nos conectarmos com Deus, cumprindo com os desígnios divinos, mesmo que eles estejam na sua raiz acima da nossa compreensão, acima do nosso intelecto. Em outras religiões, sem comparar e comparando, outras ideologias religiosas não se afirmaram a não ser quando os seus teólogos ou ideólogos ou aqueles que cuidavam da ideologia e da teologia religiosa conseguiram racionalizar, porque viram que somente por meio da fé a coisa não se afirmava. Mas no judaísmo é diferente, porque existe um conceito de predisposição a cumprirmos mesmo aquilo que não entendemos. Não é servirmos a Deus, entre aspas, às cegas, ou seja, sem entendermos nada. Não. O Todo-Poderoso diz, é uma mitzvah da Torá, que possamos compreender a Torá
plenamente, usando o máximo de nosso raciocínio, mas nós devemos saber que o nosso raciocínio tem limite e que a nossa devoção vai além do nosso raciocínio. Nós cumprimos aspectos que sim entendemos e outros aspectos que não entendemos. Não é porque não há explicação, porque é uma carência de informações maiores, informações que transcendem o nosso mundo físico e material e a nossa capacidade de compreensão. Mas há explicação. Futuramente, tudo vai ser revelado. Nessa geração, com a revelação do Mashiach e a redenção, tudo será revelado. Então, do encontro, o Yehudá não vai ter que se anular perante Yosef conforme foi no Egito. O Egito era o início de todos os exílios. No exílio, a gente tem que salvaguardar as emoções com o intelecto, porque senão as emoções elas se diluem totalmente. Elas acabam chegando ao absurdo de fazermos o contrário. A vontade divina nos deixando levar pelas nossas inclinações. O intelecto é muito importante no exílio. Mas quando surgir a última e definitiva redenção, que será a qualquer momento em nossa geração, conforme as palavras do líder máximo da nossa geração, o profeta da nossa geração e o candidato a se revelar como Mashiach, o Rebbe de Lubavitch, quando houver a revelação de Deus, então o raciocínio lógico e o processo intelectual não vai ser tão necessário assim para resguardar a devoção por meio dos sentimentos, porque tudo será revelado. A sabedoria infinita de Deus será revelada e nós não enfrentaremos dificuldade alguma em compreender aquilo que será totalmente acessibilizado. Então, o importante vai ser nós nos unirmos, nos conectarmos com Deus pelo coração, pelo sentimento, agindo, atuando e nos comportando pelo único e simples motivo de fazer parte da vontade suprema de Deus. E que essa base tão maravilhosa se realize a qualquer momento em nossos dias, com muita bondade, com muita piedade e com muita misericórdia. Amém. Que assim seja.